Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Hoje a live é com a Silvana Galdino e a Suzana Galdino. São as duas irmãs nossas da nossa família Solidariedade. O tema da live é sobre o livre-arbítrio, né? Um tema muito interessante para todos nós. Antes da gente começar com a nossa prece, né? Eu vou cumprimentar a todos aqui que estão na nossa live e dizer para vocês que amanhã é o último sábado do mês, estaremos entregando a cesta básica, né? Das mais de 60 famílias, as máscaras que as senhoras da casa confeccionam, né? Estaremos entregando tudo e com muito cuidado, obedecendo os protocolos, né? Com álcool gel, todo mundo com máscara, um número de pessoas pequenos, né? Bem pequeno. Então, estou muito feliz, estou tentando olhar aqui o Facebook separado, né? Para ver quem que entrou, quem que está entrando da nossa casa, né? O pessoal que está participando. Então, vamos aguardar uns minutinhos, o pessoal da casa participar, né? A gente cumprimentar quem está entrando. Boa noite, Wilson, a minha amiga Maristela, estou vendo a Sueli, né? Vamos aguardar um instante. Né, uns minutinhos para dar tempo do pessoal entrar. Participem da live, coloquem seus questionamentos, que depois que as meninas falarem, elas estarão respondendo os questionamentos. Participem, prestigiem nossa família, né? E curtam bastante, aprendam bastante, porque eu percebi durante a minha vida de escola, solidariedade, que o momento que a gente mais aprende é no momento de troca, né? As meninas têm muita informação boa para passar para a gente, né? Estou aguardando aqui, mas me desculpa, eu não estou conseguindo ver, né? As pessoas que estão presentes, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Estou um pouquinho perdidinha com todo esse equipamento hoje, né? Então, ó, agora eu estou vendo o pessoal que está aqui. Angélica, boa noite. Cris, boa noite. Vamos lá, agora que eu estou vendo o pessoal aqui. Benedita, boa noite. Soninha, boa noite. Sassá, né? Boa noite. Marinês, boa noite. Wellington. O Sadá, desculpa. Quem mais? A Ivete, boa noite. Mazé, boa noite. Valdir, boa noite. Beth e Zé Carlos, boa noite. Boa noite a todos. Vilma, boa noite. Minha companheira de aula. Vamos começar com a nossa oração?
Então, vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos e pensar no Mestre Jesus, com aquela túnica branca, aquela faixa azul na cintura, seus lindos cabelos longos, seus olhos de uma pureza e uma limpeza, um brilho profundo, suas mãos estendidas sobre nós e nós ajoelhados em espírito, recebendo dele todo esse amor maravilhoso que nos ilumina, nos protege. Amor esse que traz junto o conhecimento, a oportunidade de evolução e aprendizado. Então, com a oração que o Mestre nos deixou, nós vamos iniciar a tarefa desta noite, que é a palestra das meninas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Uma boa palestra a todos. Boa noite, família Solidariedade. É com muita gratidão, com muito carinho que nós estamos aqui para a palestra dessa noite, né? Onde a gente vai estar falando um pouquinho da importância do livre-arbítrio. Então, agradecer muito a presença de todos, toda essa vibração de carinho, né, que a gente está recebendo. É isso mesmo. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui, né, com o coraçãozinho já batendo forte, é muita emoção e muita alegria reencontrarmos aqui novamente com vocês para a gente poder bater esse papo gostoso da noite de hoje. Gratidão pela presença de todos. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho da importância do livre-arbítrio aí nas nossas vidas. Nessa longa jornada, nós vamos percebendo que somos nós mesmos que construímos o nosso futuro, todos os dias, através de cada escolha que vamos fazendo. Por isso, é preciso que a gente esteja sempre em sintonia, sempre antenado com os nossos amigos do alto. Assim, nós vamos impedindo que o orgulho e a vaidade nos impeça que a gente possa trabalhar de uma maneira bem assim poderosa, usando essa ferramenta que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, meus amigos, ele é a oportunidade ou a possibilidade que temos de tomar decisões próprias, né? Quer dizer, seguindo o nosso próprio discernimento e não pautando numa causa, num motivo ou numa razão. Mas o livre-arbítrio, ele não impõe as regras, né? É como a gente pegando assim, buscando pela fé. A fé, ela não impõe nenhuma regra. Ela confia no livre-arbítrio de cada cristão. Por isso mesmo, a gente pode perceber que o livre-arbítrio, ele é um dos maiores presentes que Deus deu para a humanidade. Todos, ricos, pobres, homens, mulheres, receberam a liberdade para escolher sempre entre o bem e o mal. Tá, e essas escolhas, elas requerem algumas responsabilidades da nossa parte? Ah, sim, com certeza, né? Seremos sempre responsáveis pelas nossas escolhas.
Sempre, sempre. Entre as escolhas do bem, do mal, do agir, do não agir. Todas essas ações que nós tivermos durante a nossa vida vai correr sempre por nossa conta, à medida justamente porque temos o livre-arbítrio. Ninguém vem a esse mundo predestinado ao crime, à violência ou mesmo ao vício. Durante nossa vida, nos é oferecido inúmeras, imensas oportunidades de negarmos o mal. Porém, está em nosso querer se nós vamos aceitar ou não. Qual atitudes que vamos estar tendo? Se vamos vencer essas tentações do caminho. Porque, como já nos disse Paulo de Tarso, né? Lá, bem lá atrás, há 2000 anos, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, meus amigos. Então, assim, que a gente possa estar sempre refletindo, né, entre esse bem e esse mal, escolha durante toda a nossa vida. Não é verdade, Su? Ah, é verdade, né? Então, sendo assim, a gente pode dizer que aquele maktub estava escrito, né? Como dizem os orientais, não existe. Caso contrário, nós seríamos como marionetes, né? Nas mãos do Criador, já vivenciando tudo aquilo que estaria determinado por ele, né? Não teria, assim, um sentido lógico para a nossa caminhada. Então, que fique bem claro para nós que não existe o determinismo, não existe a fatalidade, e no que se refere às escolhas morais, as nossas vitórias, as nossas conquistas, são obras do nosso querer. O planejamento reencarnatório, ele é flexível e ele pode ser de acordo com o nosso querer e o nosso merecimento. Aí eu falei aqui, tá, sobre a fatalidade, né? Eu falei que não existe. O que você tem a dizer sobre isso? É isso mesmo. Segundo o Livro dos Espíritos, né, que a gente pode estar confirmando, a única fatalidade na nossa vida é o nascer e morrer, né? Todos voltamos para cá e voltamos para lá, inúmeras e inúmeras vezes. E o que vamos conseguindo nesse estágio chamado vida vai sempre depender de nós mesmos, através da fé, da nossa resignação, da nossa paciência e de tantas outras virtudes que a gente vai adquirindo ao longo das nossas vidas. Conseguiremos, apesar do esquecimento pelo qual passamos ao reencarnar, não nos esquecermos do que nos compete realizar, não nos esquecermos do cumprimento do nosso dever, que não comecemos a acariciar ao longo da nossa vida antigas tentações. Às vezes a gente chega aqui, né, já com outras coisas que a gente já venceu no passado e chega aqui e a gente cai novamente. Então, que a gente não caia novamente nessas tentações, que a gente persevere e vença sempre essas nossas tendências que ainda não são tão boas, né? Não deixemos que o orgulho, que a vaidade tome o leme das nossas vidas. Não abominemos o trabalho e a dor, grandes benfeitores que a gente encontra aqui na nossa jornada. Só através desses professores conseguiremos soerguer nos nossos corações essa busca incessante pela vitória espiritual, que é o que a gente vem sempre, né? Buscar essa ascensão espiritual. E essas vitórias, Su, ela começa bem, né? Como eu já disse, cada vez que a gente chega, que a gente parte, né? Através de inúmeras reencarnações, isso vai se dando, né? E o que você pode me falar sobre isso? O espírito participa dessas escolhas enquanto faz a sua programação para a sua reencarnação? Sim, com certeza, né? Normalmente, ele participa das escolhas de suas provas,
juntamente com aqueles que são os companheiros do caminho. Ele pode escolher a profissão, o meio em que vai nascer, se ele vai ter alguma deficiência ou não. Ele escolhe sobre a sua saúde, os sofrimentos que ele irá enfrentar, enfim, né, as suas provas e expiações. Mas também há aqueles que, por algum motivo, negligenciaram as suas oportunidades e perderam temporariamente o seu livre-arbítrio. É o caso da reencarnação compulsória, né? Até que eles se desenvolvam, evoluam, mostrando-se novamente capazes e dignos de receberem novas oportunidades, onde nosso Pai decide por ele como e quando essas coisas acontecerão na vida dele. Mas tudo isso é realizado com muito amor, com muita misericórdia, pelas mãos divinas, através dos espíritos abnegados, que nos assistem em todas as nossas existências. Assim como as crianças recém-natas, esses espíritos terão de reaprender, ao longo de mais uma existência, a coordenar a sua própria vida. E isso pode levar muito tempo ou não, vai depender do aprendizado de cada um. Isso, gente, é se falando no aspecto físico e no aspecto material. Porque em se tratando do aspecto moral, sempre será do livre-arbítrio, porque é através dele que vamos empreender as nossas próprias escolhas. Aí eu te pergunto mais uma vez, tá? E essas escolhas, como que elas podem ser feitas aí na nossa caminhada? São imensas, né? As maneiras, as oportunidades que a gente tem de escolher ao longo da vida. Mas, com certeza, a mais certa são as recomendadas pelo nosso Mestre Jesus. Não haverá erro, né? Se seguirmos aí tudo aquilo que o que está planejado para a encarnação no momento. Com certeza, se a gente seguir todas essas diretrizes, a gente será muito mais bem-sucedidos, né? Seremos mais bem-sucedidos na nossa jornada. Mas, assim, muita gente, às vezes, se afasta do Evangelho. Acham que seguir o Cristo, seguir o Evangelho, vão lhes tolher a liberdade. Quando, na verdade, o Evangelho, ele nos liberta, né? Tira um peso tão grande de nós quando nós começamos a seguir o Evangelho, os ensinamentos do Cristo. E o que essas pessoas não sabem, na verdade, é que a vida, sim, a vida no mundo, ela nos aprisiona. Então, ela vai nos ditando regras, nos ditando conceitos de ordem material que, na maioria das vezes, nos limitam, que nos prejudica se não estivermos amparados pelas luzes esclarecedoras do Cristo e do seu Evangelho. E nisso tudo, a gente pode, se a gente parar para perceber, a nossa ascensão espiritual, ela tem uma peculiaridade muito grande. Quanto mais evoluídos espiritualmente nos tornamos, maior liberdade de ação teremos. E quanto maior essa liberdade de ação, maior o nosso cumprimento no bem, com o bem. E a forma de sermos gratos por essa bênção que o Pai nos dá é usando de maneira elevada e sublime a nosso favor e de toda a humanidade. Para isso, vamos precisar de algumas coisinhas, adquirir, né, algumas coisas na nossa caminhada, como responsabilidade, superioridade moral, razão e emoção equilibrada e muitas outras coisas, né, no caminho aí. Podemos contar com tudo isso a nosso favor, porque nós temos sempre a espiritualidade amiga
nos auxiliando nessa jornada. Então, dessa maneira, a gente pode entender que não há um arrastamento irresistível para todos nós, né? O homem pode sempre cerrar os seus ouvidos às vozes ocultas que lhes falam, como também as vozes materiais que lhe falam ostensivamente. A força necessária para vencer tudo isso está em Deus, está na nossa fé, está naquilo que acreditamos. A gente tem que acreditar que a gente pode sempre fazer o nosso melhor. E se em algum momento a gente se uma frase não está indo bem, que a gente lembre de orar, porque nós vamos ter sempre os amigos espirituais, né, os bons espíritos, nos auxiliando nessa caminhada. Então, nunca nos esqueçamos da oração, porque assim Jesus já nos ensinou a pedir na prece dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Olha que lindo, né? Então, assim, só essa frase já vai nos ajudar demais no nosso dia. Porém, para nos livrarmos desse mal e de todas essas tentações, não podemos ficar de maneira alguma de braços cruzados. Temos que fazer a nossa parte. Não dá para ficar só esperando que tudo caia do céu, né? Então já está lá também no nosso evangelho. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, Su, e aí, o que a gente pode fazer para nos ajudar, né? Para nos libertar de tudo isso, do mal, da tentação? Então, como você mesmo já colocou, né, aí na nossa prece do Pai Nosso, né, a gente já fala sobre isso. E a gente vê que no Evangelho estão todas as diretrizes, né, para esse nosso aprendizado, para esse nosso caminho aí evoluindo sempre, né, seguindo essas diretrizes que o Cristo deixou para a gente. E no livro dos Espíritos também, lá no capítulo de Lei de Liberdade, Kardec nos diz assim: atingindo o patamar evolutivo que permite ao espírito integrar-se ao reino humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio. Ou seja, passa a ter a liberdade de escolha e torna-se, a partir de então, artífice de seu próprio destino. Então, como uma consequência natural do poder escolher, nós vamos ter a responsabilidade como uma característica deste momento evolutivo. Deus nos concedeu o livre-arbítrio na confiança de sabermos escolher. Assim como um pai, quando o filho faz 18 anos, ele libera o carro, né, dá a chave do carro lá para o filho, confiando que o filho vai ter a responsabilidade de dirigir com segurança. Mas, infelizmente, não são todos que já estão preparados para isso, né? Porque o vício elimina a capacidade da pessoa de dizer não. Ela é livre, mas não consegue agir por força própria. Mas, meus irmãos, quando Cristo entra em nossas vidas, ele quebra todas as amarras que nos prende aos erros, aos preconceitos. Na verdade, o que a gente percebe é que o conhecimento nos liberta. Só obedece quem é livre. Se não tivermos a liberdade interior, não vamos compreender o cuidado dele para conosco. Todo espírito foi criado para evolução, e quando ele não avança por vontade própria, é convidado a habitar um outro planeta, onde vai se deparar com dificuldades maiores, como é o caso dos exilados de Capela, até que progridam novamente moral e intelectualmente, podendo assim deixar de habitar esses mundos primitivos.
Aí nisso a gente vai percebendo assim, né, que em cada fase da vida nós vamos agindo de uma maneira, né, diante dessas nossas escolhas, as liberdades que a gente tem. Aí eu levanto um questionamento assim, tá? Será que na juventude é a maior dificuldade que a gente tem de trabalhar essas escolhas enquanto está nesse caminhar? Com certeza, nem me fala. Com certeza, assim, essa fase, para a maioria de nós, eu acredito que seja uma das mais problemáticas. Então, assim, nós que passamos há pouquinho tempo, né, na adolescência, também já sabemos disso. E agora acompanhamos aí a adolescência, né, dos filhos, muita gente às vezes já dos netos, e vê como é conturbado essa passagem. Porque, na verdade, o que acontece? Quando jovem, todos nós lutamos, assim, pela liberdade. Então, brigamos com o pai, com a mãe, com professores, brigamos com o mundo. Nos sentimos o dono da razão, né? A bola da vez. Mas aí vem o tempo e a gente vê que as coisas não é bem assim, né? A gente vai amadurecendo e vamos percebendo então que não estávamos tão preparados assim para essa tal liberdade. Muitas decisões imaturas comprometem grandemente o nosso futuro. E por isso vem sempre aquela famosa frase: ah, se quando eu fosse mais jovem, eu soubesse tudo o que eu sei hoje, eu pensasse como eu penso hoje, como tudo seria diferente. Mas a gente sabe que não, a gente volta a ser jovem novamente, né? Todos nós, quando retornamos aqui, e não muda tanta coisa, né? Alguns assimilam mais, outros um pouco menos, mas é assim mesmo, né? Essa frase vai nos perseguir aí, às vezes, né? Mas é isso. Escolhas são escolhas e a gente vai ter que estar sempre abrindo mão de alguma coisa para podermos ter outra. Então, o que fica para a gente nessa questão da juventude, né, da adolescência, é que precisamos de muitas e muitas reencarnações para aprendermos a usar bem o nosso livre-arbítrio. Não é do dia para a noite, né? Só reencarnação mesmo para promover essa liberdade a cada renascimento nosso, porque estamos todos em evolução. Se a gente parar para pensar, né, a gente vê até os animalzinhos, né, os nossos queridos aí de casa. Então, assim, a gente escuta sempre as pessoas falarem, né, só faltam falar, gente, de tão evoluidinho que eles já estão também. Então, a gente observa, assim, que até eles vão tendo seus ciclos. Se você parar para observar, por exemplo, os donos passeando com um cachorrinho no parque, né? Então, tem lá aquele pitbull que o dono já sabe, esse daí ainda precisa, né, ser mais rígido com ele, ser mais firme. Então, para passear, coloca lá a focinheira, pega aquela corrente forte, vai lá segurando, né? Porque senão, já viu, pode acontecer algum imprevisto. Aí você vê aqueles outros já que já estão mais evoluidinho, mais dócil, passeando com aquela correntinha tão bonitinha, né? Ali, banando o rabinho do lado do dono, que doçura. E aí tem aqueles que já conquistaram dentro da sua evolução um patamar maior ainda. E aí você vê aquela criaturinha andando do lado do seu dono, não tem mais coleira, não tem mais nada, porque o dono já sabe que pode confiar, como você disse lá atrás na questão do filho, dos 18 anos. Então o dono sabe que aquele cachorrinho ali, ele está solto, ele não vai atravessar a rua sozinho. Ele não vai avançar numa criança que passa, em alguém que está por ali. Então, ele já conquistou essa confiança do dono. Assim somos todos nós, né? Principalmente nós, a raça humana. Então, assim, quando nós somos pequenos, né, e nós também fazemos isso com os nossos filhos, a gente vai controlando tudo. Então, assim, se você está com frio, você enche a criancinha de roupa, mesmo que o bichinho soe.
Se você está com calor, você deixa ele com pouquíssimas roupas. A gente decide a hora deles comerem, deles tomar banho, o que pode, o que não pode assistir quando já estão um pouquinho maior. Até que conforme eles vão crescendo, aí eles começam a ter pequenas decisões, vão decidindo por eles mesmos algumas questões. E isso é muito importante, o poder de decisão dos nossos filhos. E a gente vê que nisso daí, assim, quando ele já vai ficando maiorzinho, se a mãe fala para ele, né? Coloca a blusa. Ah, não tá frio, eu tô com calor. Vai tomar banho, já tá na hora. Ah, mãe, por favor, espera eu terminar aqui o que eu tô assistindo, o que eu tô fazendo, e daqui a pouquinho eu vou. Chega a hora do almoço, a mãe fala, filho, come uma beterraba que é muito bom. Ah, não, isso eu não gosto, não vou comer de forma alguma. Então, olha lá, as decisões vão vindo, né? Vão escolhendo, vão se entusiasmando com tudo isso, e que bom que a gente realmente incentiva, orienta para que eles consigam ir sempre fazendo as melhores escolhas. Porque senão, o que que acontece? Se você não ajudá-los, né, nessa fase, ele vai crescer aquela criança sempre tímida, indeciso, não vai querer se colocar diante da vida, e isso não é bom. Então, de repente, lá na adolescência, sai com os amiguinhos, vamos comer uma pizza, vamos, ok. Cada um está escolhendo a sua e a pessoa fala, ah, não, escolhe qualquer uma, o que vocês decidirem para mim tá bom. Não é certo, cada um tem que ter a sua opinião. Então, assim, começa aí as nossas pequenas escolhas, a nossa pequena liberdade. E se você não escolhe, os outros escolhem para você, de repente vem aquela pizza lá que você fala, nossa, tanta coisa boa, né? E escolher justamente isso. Mas então, olha aí, um pequeno poder de decisão na sua mão. E você não se posicionou, não optou, não fez as suas escolhas. Aí não tem como reclamar depois. Não é verdade, Su? Depois que a decisão já foi tomada, que já gerou tudo, né? Todo esse desconforto. O que pode se fazer? É verdade, né? Como corrigir isso? Por isso que a gente vai ter que manter sempre o bom ânimo, né? Saber ousar, investir em nós, na nossa capacidade, nas nossas conquistas, ser nós mesmos, né? Senão a gente fica como joguete, né? Tendo que seguir aquilo que os outros estão dizendo, né? Criando ali regras para a gente. A gente precisa aprender a agir, a reagir, a decidir, a se colocar, né, a se impor diante das situações, diante dos fatos que acontecem aí na nossa vida. Porque a vida, ela é feita de escolhas. Esse é o grande poder do livre-arbítrio, né, que Deus nos deu, para estimular, através dessas escolhas, o nosso crescimento. Desde os primórdios, a gente percebe que já somos estimulados a decidir e a crescer, né? Ou vocês acham que o estresse é coisa moderna, coisa da atualidade? Não é, não. Pensam lá no estresse dos nossos antepassados, né? Como eles sofriam por ter que tomar decisões assim tão repentinas, né? De repente, lá na época da caverna, você está lá, saiu, está andando, tomando um ar fresco e é surpreendido por um animal feroz, né? E aí, você tem que decidir o que fazer, né? O que eu faço? Eu corro? Eu volto para a caverna, pego a minha lança? E agora? Mas e aí? O que eu faço? Eu fujo? Eu saio correndo? Volto? Vou pegar minha esposa? Pego meu filho? Né? Olha aí o embate assim, da decisão de decidir as coisas no momento. Aí a gente percebe assim, né? O tempo, os momentos se foram. E em todo tempo, nós somos sempre chamados a tomar a decisão. E assim, nós vamos aprendendo. Não deu certo dessa vez?
fui morto pelo animal, não tem problema. Terei uma nova oportunidade de fazer melhor numa próxima encarnação. Provavelmente, eu já terei as condições de tomar decisões mais rápidas, mais certeiras, porque eu já passei por isso antes, eu já vivenciei toda essa experiência, essa situação. Então, com certeza, algo dentro de mim vai puxar aquele gatilho e eu vou me sair melhor dessa vez, né? Se não for nessa, será em outra ou será em outra. Porque nós somos almas aprendendo a decidir. Por isso, Jesus disse que podemos fazer tudo, tudo o que ele fez e muito mais. Espírito milenar já passou por todo esse estágio que ora vivenciamos. Por isso, meus amigos, não devemos nunca julgar, pois não sabemos quem nós fomos e o que nós fizemos. Em João, no capítulo 6, versículo 38, Jesus nos diz assim: porque eu nasci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o homem segue assim a sua jornada, seguindo suas obras, pois para onde ele for, levará consigo o seu progresso. Olha que lindo isso, né? E o que nós precisamos fazer para alcançar esse progresso, né? Quais são as dicas que você tem aí para a gente, tá? De primeira, gente, olha, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhar muito em nosso benefício, porque nós precisamos nos livrar de vários entraves que nos bloqueiam, porque muitos se dizem livres, mas na verdade não são. Às vezes a gente não tem uma compreensão muito ampla da palavra liberdade. Muitos se encontram ainda aí prisioneiros do álcool, das drogas, e de tantas coisas que inferiorizam ainda a humanidade. Ser livre é não ter do que se envergonhar. Sócrates, quando preso, ele disse: meu corpo está detido, mas minha alma é livre, completamente livre. E isso, gente, é maravilhoso. Esse poder de liberdade justa, de nada temer, de nada se envergonhar. E quando as coisas não estiverem indo bem, pare, respire, mude as suas escolhas. Você tem esse poder nas suas mãos de mudar. Muda tudo se for necessário, porque tudo está na nossa responsabilidade de escolha. E são várias as escolhas. Então, assim, já passamos pelo bebê, pelo pré-adolescente, pelo adolescente, e agora estamos chegando na idade adulta. Aí vem, principalmente aí, aquelas escolhas que vai definir realmente, né, a nossa vida. E aí a gente pensa, chegamos lá, caso ou não caso, tenho filhos ou não tenho filhos? Como escolheremos o nosso parceiro? Que tipo de pessoa queremos ao nosso lado? Vamos nos deixar levar pela paixão? Pelo chamado amor à primeira vista? Ou vamos nos preservar, buscando conhecer melhor o outro? Ver as afinidades que temos juntos, as qualidades e os defeitos. Posso lidar com os defeitos da outra pessoa? E nossos filhos? Como educá-los? Como vamos conduzir a nossa prole? Vamos educá-los em uma religião? Vamos falar com eles sobre política? Vamos ensiná-los a ver o mundo, a ver e compreender melhor as pessoas? Como queremos realmente que eles sejam?
os melhores da turma, ou melhor que eles mesmos a cada dia. Assim, nós vamos criando o nosso destino. Mas nem tudo está em nossas mãos. Estamos sempre em convívio com outras pessoas e muitas vezes as atitudes delas interferem no nosso planejamento. E aí entra a nossa compreensão de que existe um Criador que rege nossas vidas através das leis naturais e que, apesar de nós termos feito boas escolhas, bons planejamentos, por motivos que desconhecemos ainda nesse momento, elas influenciam nossas vidas de maneira negativa. Mesmo assim, mantemos o poder de decisão, de decidir entre o bem e o mal sofrer as adversidades da vida, sem julgamento e sem culpados, porque com certeza foi as escolhas de ontem que gerou os acontecimentos que estamos vivenciando no hoje. Somos sempre responsáveis por tudo que nos acontece. A gente tem que repetir isso a toda hora para nós mesmos, para não ficarmos jogando a culpa aqui, ali, em Deus, no outro. Nós somos acostumados a fazer. Por isso, nós devemos estar sempre agindo no bem, para que a gente não se torne escravo de nós mesmos nessas circunstâncias de ficarmos julgando, de ficarmos tirando a culpa de nós mesmos, porque nos é oferecido inúmeras oportunidades de fazer escolhas dignas. Então, façamos essas escolhas. Está tudo em nossas mãos. E nessas escolhas, o que cabe dentro delas? Podemos ter tudo o que queremos? Podemos almejar bens materiais em tudo isso? O que você pode falar para a gente a esse respeito? Ah, sempre, né? Com certeza, né? A gente pode ter tudo sim, né? Nós podemos casar, podemos ter filhos, escolher a nossa profissão, ter dinheiro, ter uma boa casa, um bom carro, enfim, né? Tudo o que a gente, aquilo que for nos fazer bem aí nessa caminhada, né? Tudo que a gente acha que vai estar somando com a gente. Mas desde que nada disso impeça o nosso aperfeiçoamento moral. Por isso a gente tem que estar bem atento às escolhas que a gente está fazendo, né? No nosso dia a dia. E precisamos também, assim, ver o que não vai atrapalhar a gente ajudar quantos estiverem no nosso caminho, né? Essas escolhas a gente tem que colocar ali bem regrada, observar o que vai levar às nossas atitudes. E quando nós sabemos que a escolha que a gente fez foi a escolha certa, quando não prejudicou ninguém e nem a nós mesmos, né? Aí a gente pode deitar no travesseiro, com a mente tranquila, respirar fundo e falar, ufa, consegui, tomei a melhor decisão, né? E para isso, nós vamos contar com o quê? Com a nossa consciência, pois é ela o alarme que nos avisa quando usamos mal esse livre-arbítrio. Porque quanto mais usarmos bem o livre-arbítrio, mais vamos tendo o aprendizado que nos ajudam a desenvolver as virtudes. As virtudes é viver dentro da lei. E quando vivemos dentro das leis divinas, automaticamente vamos respeitando as leis humanas. E nossa vida vai seguindo dentro da paz e da serenidade. Que só aqueles que desfrutam desses conhecimentos podem alcançar. A reencarnação vai consolidando através de erros e acertos. E vai indo assim
até chegar o momento onde nós vamos ter mais acertos do que erros. Vamos entrando, então, meus amigos, naquela fase de olhar o outro como irmão. E aí nós vamos entendendo que ele comete os mesmos erros que eu já cometi ou ainda cometo. As nossas arbitrariedades são cometidas em nome da nossa personalidade, em nome do nosso espírito imortal, pois é isso que conta, é isso que vai realmente nos conduzir às melhores escolhas. No livro dos Mensageiros, meus queridos, de André Luiz, tem uma historinha lá, um caso, que ele vai ilustrar muito bem tudo isso que a gente estava conversando aqui até agora. Aí a minha irmã vai falar um pouquinho dele para nós. É isso mesmo. Está no capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio. Eu vou pedir licença para vocês para ler um resuminho que eu fiz aqui. Então, André Luiz nos conta, como em vários outros casos dele, que realmente até nos emociona, se vocês tiverem a oportunidade de ler, e que vale muito a pena. André Luiz nos conta que Otávio, após 30 anos de estudo em nosso lar e preparo para reencarnar, ele ficou assim completamente, digamos assim, desconcertado com o que aconteceu com ele após todo esse tempo que ele ficou lá no nosso lar, porque ele se preparou, ele estudou durante 30 anos achando que ia dar tudo certo. Então ele iria reencarnar com o compromisso da mediunidade, ele não iria se casar, e aos 20 anos ele receberia 6 crianças como filhos. Porém, reencarnado, Otávio se esqueceu do compromisso. Apesar de ter nascido em uma família espírita, tendo todas as oportunidades, toda a influência e toda a dedicação dos companheiros de nosso lar. Aos 13 anos, ele ficou órfão. Seu pai, se casando novamente, teve 3 filhos com a segunda esposa. E esta havia trazido 3 filhos também de um outro casamento. Seriam estas as 3 crianças que Otávio deveria cuidar, amar e direcionar na vida. Mas ele não quis se comprometer com a mediunidade. Preferiu o prazer e o divertimento. E no momento de fazer as suas escolhas, ele não agiu de acordo com a sua consciência. Se perdeu pelo caminho, e lá na frente, depois de muitos anos, ele foi ver que tudo que ele fez nessa trajetória acabou não sendo tão bom assim para ele. O seu pai também desencarnou. A madrasta também desencarnou logo depois, deixando com ele essas 6 crianças. E o que ele fez? Amedrontado, Otávio fugiu. Deixou as crianças à sua própria sorte. E na sua leviandade, engravidou uma moça, sendo então obrigado a casar-se com ela. Mas essa moça não possuía o mesmo nível moral que ele. E o filho que lhe chegou ao lar era um ser monstruoso, ligado à mãe por débito dos passados, tornando a sua vida um verdadeiro inferno. Otávio percebeu que a sua vida teria sido muito mais tranquila se tivesse optado em cuidar das 6 crianças. Esses 6 amigos tão queridos que vieram reencarnar com ele justamente para ajudar a vencer na sua fraqueza. No final, ele desencarna, moído pela sífilis, pelo álcool e pelo desgosto, sem nada feito pelo construir coisa alguma no terreno do bem, sentindo-se falido, envergonhado e com a certeza de não ter cumprido o que foi programado para a sua existência, adquirindo ainda
pesados débitos com essas pessoas. Ou seja, meus queridos, é o nosso livre-arbítrio mal utilizado. Acabou? Não. Jesus nos abençoa com o tempo, com a possibilidade de recomeçar. E desta maneira, então, em nossas vidas, ao acordarmos e ao adormecermos, ore, ore, ore muito. Orem a Deus e aos benfeitores espirituais, para que nos ajudem através das inspirações e influências positivas, para que seja feito não mais a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai. Vai chegar o momento em que a gente vai falar liberdade. Que liberdade? Como já nos disse Paulo de Tarso, um dia nós também vamos dizer: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E como os espíritos superiores, também nós não teremos mais interesse nessa liberdade mundana, e só ecoará em nosso íntimo o desejo de realizar a vontade do nosso Pai que está no céu, que está na terra, que está em todos nós. Que possamos crescer e evoluir com este nível de maturidade que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos ensina. Que Deus nos abençoe a todos. E agora eu convido vocês para fecharem os olhos e fazermos a nossa prece final. Querido Deus, Pai amoroso de todos nós, interceda junto a nós, auxilie-nos, abençoe-nos com a tua mão misericordiosa, para que possamos estar sempre fazendo as melhores escolhas, que possamos, Senhor, prosseguir na nossa jornada com aquele sentimento de leveza, porque acreditamos na mensagem do Cristo que nos diz que o nosso jugo será leve. E para que esse jugo seja leve, Senhor, que as nossas escolhas sejam ponderadas, que a tua presença esteja sempre junto de todos nós, nos auxiliando nos momentos mais difíceis, renovando as nossas forças para alcançarmos, Senhor, e com esse sentimento de gratidão profundo, nós vamos te agradecendo, te dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Amém. Muito bom. Muito obrigada por essas lembranças tão importantes. Tem 2 apontamentos que eu vi aqui, na verdade eu vi 3, um no celular, a gente fica com celular e computador, né? A Fabiana, ela colocou assim: o quanto as minhas ações em nome da liberdade podem afetar o próximo? Realmente, com certeza. É por isso que a gente tem que ter esse discernimento do bem agir, né? De agir sempre no bem, porque nós não queremos ser prejudicado e também não queremos prejudicar o próximo, como Jesus já disse, né? Fazer aos outros aquilo que querer para nós mesmos. Então, é muito importante essa ponderação na nossa vida, agir sempre, né? De acordo com aquilo que nós queremos para nós mesmos. E aí você já acabou respondendo a do Marquinhos, né? Como podemos sentir
ou não se estamos ou não seguindo as diretrizes do nosso plano reencarnatório. Quer falar, Su? Ou não seguindo as diretrizes do nosso plano reencarnatório. É o que foi falado né, que a gente comentou, né? A gente vai fazer aquele conhece-te a ti mesmo, né? Aí a gente vai se buscando, se trabalhando, e nisso a gente vai percebendo, né? O que eu preciso trabalhar, quais são as minhas escolhas, né? Eu estou trabalhando naquilo que está fazendo bem para mim, que está trazendo bem para mim, para aquelas pessoas que estão à minha volta, né? Então, eu acho que é isso, como foi colocado. A consciência tranquila do dever cumprido. Você colocou exatamente o que eu estava pensando, né? Todo mundo tem uma consciência, e a consciência fala. A gente pode até tentar dar uma abafada na consciência, quando a gente faz alguma coisa que não é legal, mas ela fica lá dando pontadinhas na gente. Às vezes a gente abafa a consciência por um tempo, mas tem limite, né? Exatamente. Aí a Cris, parabéns, meninas, uma delícia de palestra, obrigada. E eu estava pensando exatamente no André Luiz, quando você falou, né? Quando você começou a falar as histórias, né? Também tem um que estava querendo que ele ia reencarnar e todo mundo ia para a despedida dele e ele estava apreensivo, porque. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Gente, desculpa, o celular está ligado para dar suporte, ele entrou. Mas assim, a Maria Ângela colocou, nossa vida é sempre o resultado das nossas escolhas. Eu lembro que esse espírito estava super apreensivo, porque ele tinha falhado e ele tinha medo de repetir as falhas, né? Então, acho que da mesma maneira, quando a gente está para desencarnar, a gente fica meio apreensivo, né, com essa questão, para onde eu vou, o que eu vou colher, né? A gente que é espírita, o que está reencarnando também, né? Será que eu vou conseguir vencer o plano que eu fiz para mim, né? Então, mas a consciência ela nos avisa. Né? Eu acho que o medo na hora de retornar para cá é até maior, né? Porque lá a gente está ali, está pleno dos conhecimentos, a gente sabe o que nós vamos precisar cumprir com o planejamento que a gente fez, né? E realmente esse medo, será que dessa vez eu vou conseguir, né? E dizem os mentores que a gente faz um plano imenso, né? E eles reduzem lá para uns 30% do que a gente, né? Que a gente achou que dava conta. Olha lá, meninas. O Wellington, lindas reflexões, exemplos maravilhosos. Muito bom, também amei. Gente, estamos chegando ao final. Muito obrigada pelos conhecimentos, a Camila, pelo encontro com todos vocês. Saudades dessa casa maravilhosa. Parabéns, Su e Silvana, né? Obrigada. Obrigada, gente. É isso, gente. Eu acho que a gente tá, infelizmente, está no momento da gente encerrar, né? Te agradece a todos que participaram e sabe que isso vai ficar gravado, né? Essa live vai ficar gravada. Muito obrigada, meninas, pelo empenho, pela participação. Eu sempre falo que eu tenho inveja de vocês, porque vocês têm uma irmã cada uma, né? E é tão boa essa parceria, né? Vou entrar aí, vai, como terceira, tá? Eu tenho tanta vontade de ter uma irmã, sabe? É tão legal isso, a parceria de vocês é admirável. Que bom, né? Que Deus abençoe, viu? Obrigada. Muito obrigada. Que boa noite, gente. Boa noite a vocês, meninas. Boa noite a todos. Um bom final de semana. Boa noite. Gratidão. Muita vibração pelo planeta Terra, pela cura da humanidade. Sim, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite. Até sexta.